Querer Rádio Opinião. Pai Querer Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Pai Querer. Hoje é sábado, 18 de janeiro. Começa agora a edição 7.622 do Pai Querer Rádio Opinião. Hoje, para falar da coleta seletiva, radares de trânsito, sincronização de semáforos, o que pode mudar na iluminação da cidade, com as presenças do presidente da CMTU, Fabrício Bianchi, e do presidente da Londrina Iluminação, Renan Salvador. Trabalhos técnicos com Luciano Magalhães, as montagens, José Carlos Carraro. No ar, a edição 7.622 do Pai Querer Rádio Opinião. De segunda a sábado, aqui na Pai Querer 91,7, das 7 às 9h30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Sua marca é lembrada ou apenas mais uma no mercado? Na Magaldi's Marketing e Comunicação, transformamos empresas em marcas relevantes. Com estratégias inovadoras, fortalecemos sua marca e impulsionamos os seus resultados. Investir em marketing estratégico é investir em crescimento. Quer faturar mais? Nós temos as soluções certas para o seu negócio. Magaldi's Marketing e Comunicação. A visão estratégica para seu negócio. J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia. Na Influx, seu inglês flui. Quem faz Influx conquista a fluência mais rápido com garantia em contrato. Nosso método inovador combina as abordagens mais eficazes de ensino. O resultado de tudo isso é o domínio do inglês mais rápido e a comprovação no TOEIC, a certificação internacional reconhecida mundialmente que a Influx oferece gratuitamente. Na Influx, seu inglês flui, sua vida também. Quer dominar o inglês mais rápido e com garantia em contrato? Vem pra Influx. Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É da Influx. Todos os sábados, às 5:50 da manhã, você acompanha aqui na Pai Querer 91,7, Pai Querer Novo Campo. As empresas que são destaque com a modernidade tecnológica no setor do agro, startups e as empresas tradicionais que investem em tecnologia. Oferecimento Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo, completa com você. E fiação de seda Bratac. Um fio, infinitas histórias. Pai Querer 91,7. Ano novo, Nissan novo. Nissan Versa automático CVT por apenas 105 mil. Sim, você ouviu certo. Versa automático só 105 mil reais. Nissan Kicks automático CVT por apenas 112 mil e taxa zero. E a Nissan Frontier Attack com preço exclusivo de 219 mil e taxa zero. Pagamos o melhor preço no seu usado e ainda oferecemos troco na troca. Vem pra cá. Nissan Unicenter, na Brasília e Tiradentes ao lado do Atacadão. Unicenter.com.br. Sábado, 3 da tarde, tem Campeonato Paranaense aqui na Pai Querer 91,7. Londrina e Maringá Futebol Clube. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Almagro e Thiago Sadal. E no domingo tem Paulistão, Corinthians e Velo Clube. E você acompanha tudo em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerer.com.br e no canal da Pai Querer 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Grupo Multibelt, desta marca você pode confiar. Equipe total vai querer. Liderança absoluta no esporte. Pai Querer Rádio Opinião. São 11 horas em ponto aqui na Pai Querer 91,7. Estamos aqui mais um Pai Querer Rádio Opinião especial. Assuntos ligados à nova administração municipal, programa hoje que a gente reputa muito importante. Quando você fala CMTU, Londrina Iluminação, tem muitos assuntos que nós vamos tratar aqui. Muito obrigado a vocês, estamos ao vivo. Também qualquer colocação, qualquer pergunta, qualquer indagação, através do WhatsApp 999941110. Estamos
ao vivo pela 91,7, em todos os aplicativos da Paiquerê 91,7 e também com som e imagem através do YouTube, ao vivo, Paiquerê 91,7. Mais uma vez, Lino Ramos conosco aqui. Tudo bem, Lino? Tudo bem, JB, um bom dia a todos. E, claro, a gente vai falar aí sobre a vida da cidade, né? São trabalhos, serviços que a CMTU presta e que envolvem a vida de todo cidadão, assim como a Londrina Iluminação. Hoje pela manhã, por exemplo, quando a gente falou do programa, o ouvinte já mandou uma mensagem pelo WhatsApp: olha, a rua tal aqui, vão cuidar, não vão cuidar? É assim verdade, é exatamente assim que funciona. E já temos também até o assessor de comunicação para nos atender, não é? Exatamente, é o Diego Prazeres, está aqui com a gente, inclusive. Diego é meu amigo de longa data. Valeu, Diego, bom trabalho para você, sucesso lá na empreitada. Muito bem, presidente da CMTU, Fabrício Bianchi, prazer em tê-lo aqui, Fabrício, muito bom. Obrigado, Lino, obrigado, JB, valeu. Prazer é nosso, obrigado pela oportunidade aí em poder abrir esse espaço. A gente que está completando aqui, hoje seria o 6º dia nosso à frente da companhia, iniciamos na segunda-feira. É verdade, você entrou depois, né? Agora, porque como uma estatal, né, uma companhia que está dentro das SAs, a lei 13.303, ela tem um conselho de administração, existe um rito de entrada, existe um rito de verificação documental, inclusive, para que a gente esteja de fato apto ou não a poder assumir, né? Isso tudo seguiu os ritos tradicionais e o conselho deliberou no dia 10, né, em positivo. Então, oficialmente, tanto eu como o Renan, a gente deu entrada, eu na CMTU como diretor vocês presidente. Viriam antes até, aí foi pedido, peraí, deixa sacramentar. Tem que cumprir com esse... Exatamente, JB. Foi isso aí. Perfeito. E o Renan Salvador, presidente da Londrina Iluminação. Muito obrigado, Renan, pela presença. Eu que agradeço, JB, Lino, a todos que estão nos ouvindo, né? Tanto no YouTube quanto na rádio. É um prazer estar aqui com amigos, batendo papo sobre como a gente vai fazer melhor a nossa cidade, né? Perfeito, perfeito. Fabrício é de Londrina, Fabrício, não? Eu não, eu sou nascido em Ribeirão Preto, São Paulo. Vim pra cá, gosto muito também, mas assim, Londrina me adotou. Vim pra cá pra estudar em 2000, 2001, comecei aqui em 2001 na UEL, de lá pra cá, londrinense, de paixão aqui. Mas olha, a percentagem que nós temos aqui, não é, Lino? De entrevistados aqui, que não, eu vim estudar, eu vim na UEL, eu vim não sei o quê. É impressionante. Aliás, bebeu dessa água aqui, fica aqui, né? E o Renan? Eu, criado e nascido aqui, pé vermelho de nascença, né? Registrado. Com o avô, meu avô hoje tem 96 anos, seu Atílio Salvador, e foi pioneiro. Chegou aqui em Londrina junto com a comitiva de terras. Então, sou família aí já de tempos em Londrina. Quer dizer, aumenta até a responsabilidade de mostrar serviço aí, Renan. Até uma questão, além do avô ser pioneiro, o pai foi servidor, né? O meu falecido pai foi servidor da prefeitura por 33 anos. Então, na prefeitura não há quem não conheça o seu Salvador, que é o Sassá. E isso foi até um fator de decisão para aceitar o convite do Thiago para fazer esse legado, porque o quanto o pai trabalhou para a saúde, né? Trabalhou muito tempo na saúde, trabalhou em licitação, contratos, para continuar esse legado bom dele para a cidade. Que bacana. E você tá na rural também, continua, né ou não? Não. Devido ao cargo público, né? O Estatuto da Sociedade Rural do Paraná não permite esse compartilhamento de cargos. Então eu pedi o afastamento, né? Nessa diretoria do Janene ao Cadre lá, do Marcelo, conversamos bastante. E foi tranquilo, sem problemas, né? Continuamos trabalhando em prol da cidade de Londrina, mas agora na Londrina Iluminação. Bom, pois não, já vai lá, Lino. Tá legal. Bom, começando a falar do trânsito então, Fabrício. CMTU tem essa questão que envolve a vida de todo mundo e que a gente precisa respeitar a vida. Qual é o seu pensamento para a política de trânsito em Londrina? E se puder falar já também do novo diretor, Sim. o que vocês estão planejando? Então, bom, primeiro a CMTU ela tem essa complexidade, né? Seja o trânsito, a operação, o transporte, a questão do bem-estar animal, mas especificamente do trânsito nesse momento, Lino. A determinação do prefeito Thiago foi de realmente buscar
uma oxigenação em todo esse processo, né? Então, também na diretoria do trânsito teve aí uma mudança, né? A gente tinha ali antes a participação de uma outra pessoa e a partir desse momento também, da mesma forma que eu estava falando para o JB aqui no início, na análise que o Conselho de Administração fez, nós colocamos um nome para análise, toda a documentação devidamente aprovado, tudo tramitado internamente, que é o Rafael Sambati. O Rafael Sambati, a origem dele é da Polícia Rodoviária Federal. Ele já foi colaborador da CMTU lá atrás, há uns 10, 15 anos atrás. Foi agente? Foi agente, exatamente. E agora, assim, né, tá faltando só um trâmite final, que é uma devolutiva, e tá tudo bem tramitado, já tá tudo ok, por parte do Ministério da Justiça. Isso vindo, fica totalmente formalizado o processo. Então, nesse momento, oficialmente, eu tô tocando a dinâmica da diretoria de trânsito, juntamente com a equipe, né, com o gerente Jonas, com o gerente Laércio, com a gerente Fabiane, para poder fazer com que a diretoria flua, enquanto essa situação para ficar formalizada e oficial do Rafael Sambati frente à diretoria de trânsito na CMTU. Nesse setor do trânsito, existia até uma vontade da mudança completa dos semáforos, modernizar os semáforos em Londrina. Tinha uma licitação, ficou presa depois no Tribunal de Contas, depois liberado. Como é que está essa situação? Essa licitação... E o projeto, é bom? Não, então, assim, JB, a gente teve acesso a algumas partes desse projeto, mas na essência, em relação à licitação, ela ficou suspensa. Claro. Porque, assim, existe o projeto que está em andamento é uma união verdadeira entre as empresas públicas da cidade de Londrina. Tem entre elas a própria CMTU, mas também a iluminação e o CTD. E algo que as pessoas muitas vezes não sabem, mas teve uma mudança fundamental ano passado, que é, por exemplo, o uso da destinação do recurso da COSIP. E ele era específico para as questões de iluminação, eu vou deixar isso para o Renan falar depois, mas qual que é o interesse do prefeito e nosso frente a essa gestão das empresas públicas, da administração indireta? Essa não é uma atividade isolada necessariamente da CMTU. Então nós vamos construir, na verdade, esse projeto, CMTUs e iluminação. E a parte de inteligência, de software, quem vai trazer é a CTD. Então, tudo que você olhar de infraestrutura, a parte de hardware, a parte de equipamentos, isso nós vamos olhar para a iluminação. A tarefa que o Renan vai ser vamos dizer assim, o pivô desse processo. A infraestrutura necessária para rodar toda essa tecnologia nova. Entendi. E a parte de software, quem vai trazer? CTD. Ali é a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento. Se você vê a essência da criação da lei do CTD, o que está por trás é a cidade inteligente. E não adianta falar de uma cidade inteligente se pro ouvinte que está aqui, para quem está nos assistindo no YouTube, não falar como cidadão o que melhorou para ele no dia a dia. Então, por que isso não só ficou suspenso em função dos motivos que você trouxe, mas para nós também é prioridade, mas não vai ser feito a toque de caixa, para ser feito com muita responsabilidade. Não só a questão do semáforo, mas a integração dele, a automação dele, o funcionamento dele, não nos moldes do que a gente tem hoje. Hoje, um dos primeiros lugares que eu visitei no trânsito foi uma sala lá de manutenção que 3 pessoas tocam isso de forma assim, com garra. Que deve dar uns 2 metros por 2 metros, que é a área que tem destinada hoje para manutenção de lâmpada e outros detalhes dos semáforos de Londrina inteira. É um absurdo. Deve ser algo totalmente analógico. Totalmente. Um é independente do outro. Então, o Renan, eu e o Roberto Moreira temos o desafio de fazer o quê? Colocar isso de forma integrada, com redundância, e não só o semáforo. É isso. Mas que ele possa, a gente de fato ter uma integração do semáforo funcionando, liberando numa hora que tem risco. Então, só para entender essa dinâmica, por que essa licitação está suspensa? Porque não faria sentido a gente tocar ela da forma como estava prevista, frente à estratégia que o prefeito Thiago Amaral está trazendo, e como as empresas da administração indireta estão enxergando isso. E, aliás, quando o Renan foi convidado para Londrina Iluminação, foi exatamente isso, porque é um especialista nessa área de tecnologia. Exatamente isso. Ó, o convite que o Thiago fez foi justamente para isso, como o Fabrício comentou. A gente precisava ter aqui pessoas que tivessem já um conhecimento em áreas de tecnologia, de cidades inteligentes, de monitoramento, de câmeras,
Entendendo tudo isso, a gente trabalha com a equipe hoje, porque a equipe é fenomenal. Como o Fabrício falou, numa salinha de 2x2 lá, acontece uma mágica que às vezes, sem ferramenta, você vê que está operando hoje, né, fluindo. Na Londrina Iluminação, do mesmo jeito, uma equipe extremamente enxuta, mas boa pra caramba, né? Consegue atender a cidade inteira. E essa nova visão do Thiago, quando convidou a gente, falou, ó, precisamos de uma cidade inteligente. Como a gente vai fazer? E aí a gente separou esses três, né, reforçando o que o Fabrício comentou. A Londrina Iluminação com toda a infraestrutura, com a responsabilidade de fazer tudo se comunicar. Desde o semáforo, desde a luminária inteligente, desde a câmera de monitoramento, tudo se conversando para que de forma inteligente a gente tenha acesso a esses dados, para que a CTD com tecnologia entregue informações aonde a CMTU possa atuar de forma efetiva. E isso lá na ponta, às vezes quem está ouvindo a gente, né? O que vai mudar isso na minha vida, não é? A gente vai ter um trânsito mais fluido, a gente vai ter maior segurança. Onda verde funcionando. Exato. Claro. A gente vai ter melhor coleta de lixo, a gente vai ter qualidade de vida na veia para quem mora aqui em Londrina. Agora nós somos leigos, tá? Isso depende do que? Não, isso aí precisa de 2 anos, precisa de 3 anos. E eu até acrescento como fazer essa mágica. Boa. Bom, por isso que a gente seria irresponsável se a gente simplesmente quisesse dar uma resposta imediata, de bate-pronto. Exatamente. Imediata. Nós estamos há 5 dias oficialmente em ambas as companhias. Tem todo um processo de transição, a ansiedade, inclusive, do próprio servidor que está ali, mudança em cargos de pessoas que estavam como cargos comissionados. A nossa preocupação está sendo, na essência, trazer pessoas técnicas, ou seja, advogados que possam auxiliar nos processos de licitação, de contratações. O próprio Diego Prazeres está aqui, como outros que estão incorporando ao time, na preocupação de como comunicar isso para a população, de uma forma que seja compreensível, que quando a gente está falando de câmera OCR e monitoramento, a gente está falando de melhoria dos fundos de vale. São 38 fundos de vales hoje cheios de lixo. A gente vai lá e limpa, meia hora depois, 40 minutos depois, já tem alguém jogando lixo novamente lá. Então, assim, não é só questão de limpar e punir, mas é como é que a gente traz a população para nos ajudar em ter uma cidade que nos dê orgulho de olhar e falar, tá limpo, tem uma horta, tem um processo paisagístico ali que a pessoa tem orgulho do bairro dela, como está sendo o trabalho com o centro, o JBN estava conversando antes aqui. Então, assim, demanda um entendimento mais profundo, que a gente quer fazer rápido. Isso. O mês de janeiro para a gente é decisivo nisso, num planejamento que em paralelo está acontecendo, que a gente quer apresentar para o Executivo, para começar a implantar o mais rápido possível. O que eu posso te falar? Tecnologia para isso disponível tem de monte. Agora, montar a solução que melhor atende Londrina, esse é um desafio. E que a gente não vai fazer o Renan isolado, ou o Fabrício, ou o Roberto. Nós vamos fazer isso de forma conjunta, porque aqui tem um aspecto muito relevante que as pessoas às vezes esquecem, assim, isso impacta na assistência social. Porque monitoramento, a gente não está falando de radar, de multa, não é disso. Monitoramento significa como que a cidade está andando. Isso ajuda a defesa. Isso. A defesa ali com o Juliane tem que estar integrada ao trânsito. Isso ajuda a saúde no combate à dengue, porque esses focos de lixo que o monitoramento vai pegar aqui, e quem vai entregar isso? As empresas indiretas, na verdade, por exemplo, CMTU, CTD Iluminação, elas têm uma condição um pouco mais, assim, fica meio difícil do cidadão comum assistir isso e de enxergar, porque nós vamos ser uma área de competitividade para a administração direta. Ou seja, para o cidadão falar assim, nossa, o trânsito melhorou. É por causa do semáforo? Não é, porque ele está integrado. É uma camada que ela fica subjetiva, ninguém vai ver ela direito. Então, assim, em resumo, para quem está nos assistindo e ouvindo, o que a gente quer fazer com muita responsabilidade, usar as melhores tecnologias, com os melhores preços, de forma inteligente e eficiente, poupando recurso público, para entregar o melhor serviço para o cidadão. Seja de deslocamento, mobilidade, seja de segurança na casa dele, principalmente de quando tiver uma chuva forte, a gente conseguir estar monitorando fundos de vales, as questões de ralo, boca de lobo, e que não está entupido para não ir essa água, essa sujeira para dentro da casa do cidadão. Só uma coisa simples, que quem está ouvindo a gente pode materializar, né? Quando vem um alerta de chuva forte. O alerta hoje, ele é pego pela Cismepar, né, e tal, mas é um ponto
um ponto só de Londrina. Londrina é gigante. Às vezes chove no centro, não chove no Cincão, não chove na Zona Sul. Então esse monitoramento também parte daí. O monitoramento de microclima para saber, no meu bairro vai chover com qual intensidade? Para eu ter esses sensores, por exemplo, nas luminárias. Nós temos 3 pluviômetros em Londrina, pelo que eu sei. O do Iapar DR, o do aeroporto e o do Geraldo, nosso ouvinte lá no Limoeiro. Exato. É verdade. Exato. Agora você imagina, nós termos... Aí Cambé é da Associação dos Funcionários Municipais de Cambé. Exato. Então, a ideia é a gente espalhar muito mais pluviômetros, muito mais sensores pela cidade, para a gente ter acesso a esses dados e com informação a gente agir de forma inteligente e efetiva. Agora, uma coisa importante, Renan, de tudo isso, quer dizer, a gente sabia, era mais ou menos, estava orçado nos 20 milhões, não é? Aquela licitação. É muito mais, vai custar muito mais, ou é coisa que é mais ou menos tranquila para a administração? Como o Fabrício falou, a gente precisa entender, né? O que a gente vai conectar, como a gente vai conectar, porque pode ser que eu retire parte de infraestrutura dessa licitação, fique mais barata, ou inclua mais coisas nessa licitação. O que a gente consegue falar é que estamos estudando e colocando a maior intensidade possível para entregar o mais rápido possível a licitação. Se vai ficar mais barata ou não sabemos, porque a quantidade de tecnologia que vai ter ali dentro vai variar. E em tese, o gerenciamento, até mesmo de um possível software, será da CTD. Então, exato. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes a gente está olhando para uma licitação como essa e vendo a solução de infra. Parte do semáforo em si, o equipamento que vai, e além dessa camada de valor, desse custo que vai ter para isso, depois que você implanta, tem um custo do software. É o que você falou. Quanto vai custar esse software? Quem é que vai operar isso? Você fala assim, nossa, mas aqui é o melhor projeto em termos de infraestrutura. O preço é ótimo. E aí vem o presente de grego depois no software. Então a gente tem que analisar a solução completa. O conjunto, porque o software pode atender muito mais, mas por enquanto vai atender esse setor. Isso é um ponto, JB, que a gente também tá, eu e o Renan, inclusive, estamos indo para Brasília agora já na segunda-feira. Nós temos reunião, porque com essa questão da COSIP que mudou, inclusive tem outras parcerias que a gente pode buscar recurso, coisa que a gente não viu a previsão disso, pelo menos no que a gente levantou até agora, que não é necessariamente recurso de Londrina, recurso do cidadão de Londrina. Então, se tem recurso disponível para a gente poder buscar da esfera estadual para investimento, como o governador Ratinho Júnior anunciou agora recentemente, 6 bilhões para investimento no estado do Paraná, e tem recurso no governo federal, então nós estamos indo buscar também como é que é essa hipótese para trazer. Entender de o repente caminho. a gente fala assim, 20 milhões. Mas será que pode, se for ser menos, vai ser menos, não tenha dúvida. Nós queremos entregar a melhor solução. E não necessariamente com recurso de Londrina, Exato. se tem recurso disponível. E até explicando dessa questão de recursos, né? O COSIP... O que mudou? Pois é, o COSIP é, para quem tá ouvindo a gente, né? Ele taxinha, né? É uma contribuição. Claro. Se você pegar a sua conta de luz lá, tem lá iluminação pública. E aí, aquele valor pequeno que tem ali na conta de luz, ele vai para um fundo que a prefeitura utiliza para fazer manutenção, modernização, até então, de iluminação pública. Isso. Tá? Agora, existe um novo parecer sobre isso, de que a gente pode colocar monitoramento e tecnologia utilizando recursos da COSIP. E isso abre um leque de oportunidades pra gente. E é uma grana legal que vem da COSIP. É uma grana legal, só que ainda limitada. Por isso que a gente está buscando outras fontes de recursos. Quanto arrecada atualmente, Renan? Em torno de 50 milhões por ano. Por ano. Bom, hoje a iluminação londrina está praticamente toda ela com LED. 100% LED. 63 mil. E isso pago com aquele dinheiro ou não tem financiamento? Não. Pago com aquele dinheiro, com o fundo da COSIP. Entendi. Tá? Então foi toda a modernização feita com esse recurso. E até quero deixar aqui um parabéns para a equipe, porque a equipe da Londrina Iluminação fez isso de forma assim excelente. Hoje a gente entende que a Londrina Iluminação é a melhor empresa do Brasil, a mais eficiente em questão de instalação
de luminárias públicas. Isso, né? É a equipe que fez acontecer. E detalhe, tanto a Londrina Iluminação, como se a gente olhar para a própria CTD, elas não estão restritas a atender necessariamente Londrina. Lógico que o dever de casa é aqui. Certo. Mas a gente pode também entrar com uma forma de atendimento e geração de receita, olhando, por exemplo, a região. Aliás, a Londrina Iluminação já fez isso, né? A UEL, por exemplo, não foi um contrato aí com o governo. A 445 não estaria também? Não tem uma... São projetos. Além da COSIP, né? Que o município tem o fundo para pagar iluminação pública, a gente pode fazer outros contratos, como foi feito com a UEL. Então, a UEL, nós fizemos a modernização, além de outros projetos de pesquisa e desenvolvimento lá dentro. Um dos exemplos que a gente tem, com o professor Mangili, é de fazer o maior laboratório a céu aberto de iluminação pública do país. Para que a gente possa testar soluções lá dentro da UEL antes de trazer para os municípios. Sim. Então, os municípios do G6, do G8, G10, que estão ao nosso redor, a gente pode prestar os serviços para ele. Do mesmo jeito que foi feito em Londrina, modernizar também todas essas outras cidades. Só esse ponto, JB, que você trouxe da 445, que a gente está analisando ainda, sim, porque tem uma previsão que a própria concessionária, frente à concessão, faça isso. E aí não faz sentido a gente aplicar recurso do município numa estrutura que vai ser uma obrigação da própria concessão. Essa daí foi uma demanda do Comitê de Infraestrutura, lá antes até do leilão, antes da concessão. Agora a gente está entendendo... Esse tinha o Thiago Amaral, inclusive. Exatamente. Agora a gente está entendendo se é responsabilidade da concessionária ou não para que faça essa execução. E tem uma oportunidade, por exemplo, da própria concessionária contratar a Londrina Iluminação para fazer isso. É lógico. Claro, entendeu? Exato, é isso que a gente pensava até, que fosse o governo ou a concessionária contratar. Não, contratar. Como a UEL, por exemplo, não é recurso, é pago, né? Porque vocês, claro, você vai gerar recurso fazendo trabalho para outras importante cidades. Falar que a gente vendendo, a Londrina Iluminação, CMTU, CTD, fala assim, mas é uma empresa, vai vender, e onde fica o lucro dessa empresa? O lucro é reinvestido na cidade. É investimento que a gente consegue trazer mais tecnologia, mais recurso pro cidadão. Vocês pretendem ou já estão fazendo também parcerias para prestar serviços de iluminação a outros municípios aqui da região? Sim, esse é o plano. Nós temos esse projeto e como o Fabrício falou, há uma semana ali a gente está entendendo o que está acontecendo, ansiosos, né? Estamos querendo fazer muita coisa. Mas tem um amigo que fala, a gente está com pressa, então a gente tem que ir devagar. Tá certo. Para não errar. É isso. Meu Deus, olha, nós estamos num assunto praticamente, tem 52 para conversar com eles. Tem um assunto aqui, é moleza, Fabrício, para você resolver. Coleta seletiva. Certo. Coleta seletiva que infelizmente, acabou aí se perdendo com o tempo. Como resgatar a coleta seletiva, fazer o cidadão entender a importância da separação dos materiais? Eu acho que a pergunta melhor é essa. Você já se inteirou do problema ou não? Já. Primeiro, obrigado pela gentileza aqui, na verdade. Te ajudei. Me ajudou, aliviou bem aqui. Não, eu tô sim. Ontem nós já tivemos essa semana uma reunião, a primeira nossa reunião, a REDIR, reunião de diretoria, nós tivemos na segunda-feira para colocar ali a expectativa, a determinação do prefeito Thiago Amaral com a equipe. E existem as dinâmicas para cada uma das diretorias, Indo direto ao ponto da questão da coleta seletiva, é algo que está dentro da diretoria de operação, existem alguns detalhes, algumas situações que nós precisamos primeiro ouvir as partes envolvidas. Tanto na questão das cooperativas, hoje são 7 cooperativas que atuam com esse processo da coleta seletiva, são aproximadamente 237 cooperados envolvidos. Existe uma necessidade, principalmente da minha parte, em entender a visão das partes envolvidas. Por exemplo, internamente na CMTU, como é que as pessoas ali enxergam isso, a diretoria de operação enxerga isso. Então isso eu já estou tendo muito respaldo ali nesse momento para poder ver qual o próximo passo que a gente pode dar. Ao mesmo tempo, tem um alinhamento que a gente tem que fazer, e eu preciso entender também por parte do Ministério Público e de quem está envolvido com essas discussões que tiveram, para não ter que reinventar a roda, mas poder enxergar como é que a gente faz
o melhor encaminhamento possível. E superar esse embate que houve com o Ministério Público, porque daí há entendimentos divergentes. Mas por que estão divergindo? Como avançar, né? Perfeito. Então, a minha visão, alinhada ao que o prefeito quer, é primeiro costurar entre as partes qual que é a solução. E aí, se de repente tiver a possibilidade de ter de 0 a 100, 90% de entendimento e 10 que não dá para chegar, se os 90 for suficiente para a gente caminhar, vamos pelos 90, vamos pelos 80 e assim por diante. Então, assim, seria premeditado da minha parte querer falar que tem a compreensão do que aconteceu de desentendimento antes de 1 de janeiro de 2025. Não tem essa informação ainda, não consegui conversar com todos os envolvidos. Mas, para mim, claramente existe, sim, formas da gente encaminhar. A coleta, até ontem eu comentei isso numa outra entrevista, para nós oficialmente não veio nenhuma reclamação até agora. Teve uma situação que veio recentemente, inclusive eu estava conversando com a Rosi, que nos assessora na parte da comunicação da imprensa, e é o que eu tenho feito com todos, e aqui já aproveitando, JB, Lino, os ouvintes, aproveitando quem nos assiste no YouTube, nos encaminhe para a CMTU, onde está tendo problema de coleta. Porque até agora, nesses 5 dias que eu estou ali à frente da CMTU, oficialmente não me veio problema algum na coleta seletiva. E se tem, o que eu peço? Me manda, se puder, vídeo, foto e a localização para a gente poder entrar de forma cirúrgica onde está acontecendo. Viu, JB, mas eu penso até que a população chegou num ponto que reclamou tanto que desistiu. Eu também acho. Mas me dê não, nós vamos, deixa, a gente já manda, porque, assim, o que eu quero, né? Nós vamos ter, inclusive, uma interação diferente agora, tá aqui o Diego junto, prazeres, junto com outras pessoas que vão compor ali a nossa parte da comunicação, inclusive a própria CMTU trazendo via rede social para que o cidadão nos aponte, né, em dias específicos em relação ao bem-estar animal, a lixo e outras coisas, problemas e onde está acontecendo. A gente promete ajudar. Que o Jornal da Manhã é o termômetro. Com certeza. O jornal é o termômetro. Então, nós vamos, segunda-feira, a gente vai pensar nisso. Olha, onde não está funcionando a coleta, mande para cá direitinho e a gente manda para vocês. A gente tem uma programação acontecendo de coleta, de lixo, de uma série de coisas. Existem algumas interferências que às vezes vêm por situações atípicas, mas a gente está tentando realmente fazer assim, tentando, que eu digo nesses últimos 5 dias, entendendo e planejando, para de fato, porque o Renan falou, vou falar pela CMTU, eu estou extremamente feliz e surpreso com a capacidade técnica da equipe que está lá hoje, né? Os nossos prestadores de serviço que vem fazendo, a CMTU, ela tem a condição da gente fazer um trabalho belíssimo, de continuar um trabalho muito bom, mas de ganhar em muita efetividade. A gente tendo essa contribuição da população, tanto falando onde tem o problema, e nos ajudando a monitorar o problema, como vem acontecendo, a gente vai limpo, vai ver, porque aí é uma cooperativa que não está funcionando. Pontual em um lugar. Lógico, vamos tentar ajudar a entender. Nós vamos fazer isso. Os clandestinos também, né? Que vocês vão ter que achar uma maneira. Esse é mais complicado. Eu descobri esses dias que parece que assim, o JB liga para recolher um lixo dele, o que a gente já tem esse serviço para ser feito, e que aí às vezes tem alguém cobrando a parte. Nós vamos entender isso aí que está acontecendo, porque não faz sentido. Claro. Então a população nos ajudaria muito nisso. Olha, muitos ouvintes aqui, vamos algumas coisas aqui colocando e aproveitando também. Aliás, o Roberto, ele diz o seguinte, pergunta para o presidente, a rodoviária, é um assunto que está no nosso, aqui no roteiro. No roteiro terminal. Que nós fizemos. Isso, terminal. Privatização, parceria público-privada, já entrou nesse campo, não? Você fala de entendimento, sim, né? Claro, já estamos ali em cima. Tem algumas situações que nos preocupam ali. O terminal rodoviário, né? Foi lançada a licitação para essa concessão em 2024, com valor de outorga ali fixo estabelecido na casa de 6 milhões. O TCE do Paraná suspendeu o certame porque tinha dúvidas, isso foi em dezembro do ano passado, de 24. Na sequência disso, foi questionado em cima de 4 itens, 2 que se equalizou e 2 que não se equalizou ainda, que a própria CMTU está tentando dirimir isso. Eu estou tomando conhecimento mais propriamente sobre esse assunto durante essa semana que passamos. O que nos preocupa ali, de certa forma, é porque no final de 23 para 24 foi feita a revogação da lei que criou o terminal rodoviário como terminal rodoviário, antes da concessão ser feita.
Então, não seria esse o desdobramento, na nossa percepção, de acordo com o que a gente está analisando com o jurídico da CMTU, junto com a Procuradora-Geral do município, doutora Renata, em relação a como tramitar isso. Porque oficialmente você tem uma empresa, que é o terminal rodoviário hoje, que tem os seus 33 funcionários diretos, contratos com 12 de limpeza, 8 de vigia, assim por diante, que em tese tem uma revogação feita no final de 23 por uma empresa que continua existindo em 24. Então tem alguns pontos assim que a gente vai ter que entender com mais profundidade para dar os próximos passos. Então sim, o terminal rodoviário foi a tentativa, JB, de fazer isso. Foi feito? Não. Foi consolidado? Não. Então a gente tem que rever e ajustar esse processo também. Tá certo. A Cleusa Salles aqui, ela fala aquilo que eles já comentaram, de câmeras também para ajudar na identificação das pessoas que jogam, não é? Lixo. O Ferrugem aqui apenas dizendo que o Renan Salvador é top. Conhece ele de longa data. Valeu. Grande abraço. O Alexandre... é sobre a Avenida Maringá e Tiradentes, depois o Alexandre Bianchi a gente vai voltar a fazer. Isso aí é trânsito, é jamais complicado, que é aquele problema da Maringá com Tiradentes, para sair dali realmente é complicado. Também sobre a coleta coletiva, no condomínio que eu moro, estamos incentivando o coletor, oferecendo durante o mês uma cesta básica. Olha, Elisa Fernandes, quer dizer, dando para ajudar, exatamente. Mas nós voltaremos a falar sobre o assunto. A Rosa mandou áudio, por favor, não dá, Rosa. A Eliana tem que dizer para o secretário que o telefone da CMTU precisa ser atendido, que a gente chama e às vezes não atende para fazer a reclamação. Fabrício, a gente precisa passar aqui pro WhatsApp da Paiquerê aquele servicinho que traduz o áudio já para o texto, né? Aí JB, o pessoal vai poder mandar áudio. Tem umas empresas boas em Londrina que fazem isso. Viu, mas JB, só essa questão que trouxe do atendimento, né? A primeira coisa que eu pedi para fazer essa semana foi um cliente oculto. Eu pedi fazer um culto. Uma pessoa, um cidadão, simulando a necessidade de serviços frente à CMTU. Seja a questão de capina-roçagem, uma denúncia, um apoio, e pedir para que fizessem todas as áreas que têm interlocução com a CMTU. E me interessa muito entender, depois até ao ouvinte, se puder detalhar melhor, o JB me passa, porque me surpreendeu o que me passaram, que todos os pedidos nas diversas áreas foram devidamente recebidos, que o que mudou muito em alguns momentos foi não é, vamos dizer assim, não é nem a cordialidade, porque todos foram cordiais, mas alguns um pouco mais calorosos, mais receptivos, outros mais diretos, mas ao mesmo tempo todos entregando a informação ou dando desdobramento ao serviço necessário. Então, assim, vem ao encontro da minha preocupação já na primeira semana. Obviamente a própria equipe ainda não sabia disso, mas simulamos um cliente oculto, ou seja, alguém se passando por um cidadão com uma necessidade, para poder fazer a leitura. Como é que a gente está entregando esse contato, esse primeiro contato? E ela diz, com a dificuldade, a Paiquerê abre os seus meios de contato em todos os programas, então a gente se vale da Paiquerê. E essa é uma preocupação do Thiago. O Thiago já colocou pra gente que a gente precisa... Uma determinação dele. Determinação. A gente precisa melhorar os nossos canais para que ouça a população de maneira efetiva. Não, e a gente também, da mesma forma, coloca à disposição. Nós estamos aqui para isso. E manda para vocês. Só essa parte do trânsito foi comentada. Eu participo de alguns grupos, obviamente, e em algum dos grupos esses dias me colocaram a situação dos radares. Mas é muito radar. Tem radar que está escondido, Eu falei, olha, eu vou entender tecnicamente, vou falar com a diretoria responsável, com os técnicos e pedir um retrato disso. Primeiro que as pessoas desconhecem, de fato, o número de radares que a cidade de Londrina tem. Londrina tem... Quantos radares você acha que tem, JB? Eu vi outro dia, eu não lembro. 60, 70. 78 radares. Exato. Nas enquetes que eu faço, eu já ouvi 2.000 radares, 550, 50 e assim por diante. Você sabe São José dos Campos quantos tem? Olha aí. Não sei. Mais de 1.000. Olha só. Impressionante. Se eu não me engano, é São José.
Não, deve ser, porque eles têm um centro de operação mais espetacular. Isso, aliás, aquele deputado que cuida de segurança e coisas em São Paulo, viu a entrevista dele. Coisa maravilhosa. Radar ou câmera, acho que junto as duas. É vídeo monitoramento. Só para te atualizar, são 78 radares, esses expostos com placa, com notificação na avenida, etc. E são 42 câmeras de monitoramento em Londrina hoje. A proposta nossa, em cima dos fundos de vale, da assistência social, da defesa, vem ao encontro de melhorar o monitoramento e onde a gente já tem a população devidamente equilibrada ali no uso da velocidade adequada para aquele trecho, poder até reduzir o número de radares. Londrina tem maturidade, com certeza, para isso, mas o que nos preocupa é quando a nossa diretoria de trânsito tira um radar de um cruzamento A ou B ou C, em que segura a questão da velocidade, estou falando de 50 por hora, hein? Claro. 60 por hora. E uma semana depois acontece um óbito. Claro. Ou um acidente grave. Claro. Então nós estamos falando de vidas. Claro. Não é só a questão da multa no bolso. Lógico, eu odeio também ter que pagar uma multa, mas eu cometi um erro ali na hora. Mas esse número, JB e Lino, me impressionou. Porque eu achava que era muito mais. Inclusive, a gente fez um relatório técnico para encaminhar ao demandante da dúvida no grupo. O que a gente não quer, sabe, é ficar em debate em situações que a gente não tenha dados e fatos. E esses totens? Porque tá para vencer também, né? Me parece que funcionou bem, ou está funcionando bem? Vou falar o seguinte, a opinião que a gente traz da própria Secretaria de Defesa do Giuliani. A situação dos totens, ele até contribui, mas a percepção nossa é que entre a relação custo-benefício ela não é justa. Então tem mecanismos mais eficientes para a gente poder aplicar, dando maior cobertura de segurança para a população, ao invés necessariamente dessa estrutura do totem, que ela responde em termos de velocidade bem mais devagar do que se a gente usar outros mecanismos na conversa que a gente está tendo entre defesa, CMTU, CTD, iluminação. Tem mais alguém? Acho que eram esses, né? Para poder pensar realmente numa estratégia. Aquele custo o quê? 16 mil de aluguel cada um, né? Parece por mês, que é isso. Exatamente. Em torno de 16. Eu acho que é um pouquinho, mas é alto. O valor é alto. Pelo benefício que entrega. Então é isso. Está sendo analisado, JB. Ô Fabrício, vocês já têm um novo diretor de operações na CMTU? Nesse momento a gente fez a recondução do Álvaro, que inclusive tem nos ajudado muito. Nós temos o Fernando Porfírio, que assumiu a diretoria de transporte. O Denilson Novaes, que já foi secretário de Fazenda de Londrina, que assumiu a diretoria administrativa financeira, e nas tratativas junto ao prefeito, nosso Thiago Amaral, o jurídico não tem uma diretoria, ela faz parte da DAF, na diretoria administrativa financeira, nós tínhamos um jurídico com 2 servidoras e uma comissionada que nos atende lá, e são excelentes, e nós colocamos mais 3 advogados. Então a gente dobrou a estrutura do jurídico hoje da CMTU, são 6 advogados trabalhando em prol da companhia e apoiando as outras empresas indiretas também, como CTD e iluminação. Então essas diretorias são administrativo financeiro com Denilson Novaes, trânsito nessa situação que eu já coloquei, que falta só essa aprovação. Então nesse momento eu acumulo ela junto com a equipe que está responsável. Na operação e bem-estar animal está o Álvaro, mas é uma prioridade para o prefeito Thiago Amaral a pauta, a agenda do bem-estar animal. Então a gente está vendo o trâmite que não estava resolvido, quando deveria ter saído oficialmente da SEMA essa diretoria, para ser colocada na CMTU. Ainda tem um ajuste legal que nós vamos ter que fazer para que de fato a gente tenha a priorização da pauta do bem-estar animal. Muito bem, o tempo, como eu falei, passa muito rápido, Renan. Eu gostaria de falar justamente com o Renan sobre a questão de furtos de cabos, vandalismo de luminárias. Sim. Vocês, inclusive, divulgaram um levantamento recente. A situação me parece complicada, né? Muito, Lino. Assim, o ano passado foi em torno de 130 mil reais de prejuízo para a Londrina Iluminação e para o município em questão de roubos de cabos, principalmente de cabos, não tanto de luminária, tá? Então, esse é um valor expressivo porque de 23 para 24 subiu 180%. E isso, quem rouba esses cabos não é para comprar alimento.
é para comprar droga, tem até em Londrina os mocós dos cabos que falam. Então a gente está fazendo uma ação integrada, junto com o Giuliani, junto com o Eguedes, para que a gente consiga mitigar e parar com esses roubos de alguma forma. Principalmente entendendo quem recebe esses cabos. É isso. O roubo tem alguém que compra. Agora, inclusive, diz que lá no Parque Arthur Thomas, que em volta foram cabos enterrados e estão sendo furtados. Já passaram 3 vezes cabos lá e todos foram roubados. E aí é o que a gente está fazendo agora. O Parque Arthur Thomas, a gente, para entender essa abertura novamente, revitalização, vamos entender uma melhor forma de colocar cabos de iluminação ali de forma que não sejam mais roubados. É isso. Encontrar uma maneira. E o principal disso é o que o Fabrício falou. O nosso melhor olho na cidade é a população. Cara, não tenho dúvida. Então, se você que tá ouvindo a gente agora, viu alguém andando com um chumaço de cabo debaixo do braço, ou vendo alguém subindo no poste, liga na hora para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, e ela vai atuar rapidamente sobre isso. Até porque o prejuízo, ele vai além dos cabos, é refazer o serviço. Exatamente. E o prejuízo à comunidade. Sabe o que acontece? Por exemplo, a dona Maria, o seu João que tá ouvindo a gente, às vezes está com uma luminária ruim na frente da casa dela, e aí atrasa o atendimento para regularizar ali a iluminação na frente da casa dela, porque a equipe tá vendo os cabos que foram roubados lá e repondo os cabos que foram roubados. E isso atrapalha diretamente na vida da população. Agora, bom, olha, nós estamos já quase que... ainda temos um tempo, vamos falar... Temos mais 4 horas de programa aqui, JB? Vamos falar do centro da cidade. Isso que eu gostaria, a gente tem para a CMTU e para a Londrina Iluminação. O que é que está mudando na Praça Marechal Floriano e o que vai mudar a mais no centro da cidade? Bom, primeiro assim, eu acho que foi algo... É bonito de ver essa valorização desses ativos que a gente tem na cidade, né? Vamos pegar, por exemplo, Praça da Bandeira, né? A gente começou ali essa ação integrada essa semana, CMTU, CTD, Saúde, Assistência Social, Defesa, Secretaria de Obras, Iluminação, todos os secretários lá, Iluminação com o Renan, eu falei o CTD, mas na verdade é iluminação, né? O Roberto, nesse momento, não estava com a gente direto ali, né, Renan? Assim, JB, Lino, é de arrepiar a hora que você tá lá, vendo o cuidado com a pessoa de rua, ali, o morador de rua, que está sendo assistido, que está sendo trazido para conversar, para ver que apoio que ele precisa. Não tem esse negócio de tratar na ponta da bota. Bem capaz. Não. Você vê ali a secretária, tá ali a Marisol, conversando direto com aquela pessoa que está ali vulnerável, precisando de ajuda. Aí vem a Rita, junto com a equipe da saúde, integrando como é que vai dar o cuidado que aquele cara precisa, se é alcoólatra, é usuário de droga, ou que tem algum problema, alguma doença, que precisa de apoio. Então, assim, pelo contrário, é muito mais a guarda, a equipe do Giuliani ali, o Jefão e outros, dando apoio para que essa pessoa seja assistida. Né? É esse o processo, na verdade. Então, quem tem a percepção que está acontecendo ao contrário, eu convido aqui, em nome do prefeito Thiago Amaral, que vá até o local e verifique como muitos viram lá, o acolhimento, o próprio prefeito, conversando, tentando entender a situação. Eu estava ali do lado, um rapaz, o William, se eu não me engano, que ele é de Jataizinho, pedindo apoio, né? E ele falou assim, não, inicialmente ele falou o quê? Eu queria poder voltar. O prefeito virou e falou assim, não, mas a gente não quer que você volte, a gente quer saber o que você precisa. Você quer ficar aqui? Você quer se tratar? Ele não tinha problema de álcool nem de doença. Ele falou assim, mas você quer um trabalho? Como é que eu posso te ajudar? É um desalentado. Uma pessoa que está sem assistência. E aí depois que você resolve isso, sim, nós vamos ver como é que a gente pode dar esse encaminhamento. Então tava lá as pessoas que trabalham em cada secretaria dando esse apoio. Isso sendo equalizado, as praças sendo roçadas, pavers sendo trocados, iluminação voltando. Tá, o que vai mudar na iluminação na Praça da Bandeira? Isso. Ela é tombada.
né? Sei. Então aquelas luminárias foi feito lá atrás sem muita eficiência de luminosidade. O que a gente está pensando? De colocar outros postes maiores ali para dar a completude da iluminação que precisa devido à segurança, o conforto, lógico. e manter todo o visual estético da praça como deve se manter. Isso aí, original. Então, é original. Então estamos fazendo na Praça da Bandeira e vamos replicar para as outras praças, para a cidade inteira. Tá começando no centro, mas a gente chega na cidade inteira daqui a Esse é um ponto importante, é meio quase que um reset. É isso. Estamos fazendo um reset, voltando. Cores originais, tratamento da praça, poda, limpeza, JB, do todo do táxi, que tinha criação de planta. Eu fui falar com o taxista que estava na hora lá, falei, se a gente pode fazer isso, ele falou assim, nunca nos perguntaram, a gente deseja que vocês façam isso. Então tá sendo limpo, pintado, e eles ficaram de adesivar. Então é realmente resgatar o espaço para passeio. E ali na Praça da Bandeira, como o próprio nome diz, ela tem o formato de uma bandeira e prevê-se ali canteiros floridos. Sim, não só canteiros, mas o próprio lugar de colocar a bandeira. A bandeira. Que está sendo lixado, o prefeito pintado. Sexta-feira, Isso é um sonho. Quer dizer, Semana Há quanto da Pátria, tempo isso? Semana da Pátria lá No de lugar. manhã, não é? Hastear a bandeira nacional. Tá, mas aí tem uma coisa. É o que eu sempre digo, fazer em Londrina, tranquilo, manter. Isso aí, a preocupação do prefeito, 100% do tempo não é ir lá, não é voo de galinha. É realmente Gilmar hoje, e manter. Gilmar hoje foi preciso, falando... Gilmar da Sema. Sim, Gilmar da Sema. Falando do que ele vai fazer no bosque. Aí ele falou, e a manutenção. Exatamente. E aí manutenção vem para a CMTU. É algo que impacta em obra maior? É a Secretaria de Obras. Quantas vezes a CMTU lava o bosque? É só no domingo, de manhã? JB, sendo muito franco, eu nem sei como Então, é que era essa recorrência. Cheque. Eu acho que domingo antes da missa das 8 lava. Mas eu acho que é só... aquilo ali, eu acho que teria que lavar ou todo dia ou 2 vezes por dia. A gente tem, inclusive, contrato listado para isso. O que falta, na realidade, é não... Cara, é assim, ó, em linhas gerais. Quando eu falo do reset, é porque assim, a coisa tá grave demais. Então a gente tem que primeiro chegar a como deve ser entregue. Manutenção depois é para ser muito mais tranquilo, é para ser manutenção. O que está acontecendo nesse momento é uma intervenção. Não é do tempo de vocês. Londrina tinha um departamento chamado, um setor Parques e Jardins. Olha só. E tinha uma série de Atribuições. Não, e uma série de jardineiros. E tinha o seu Noé. E o Noé era o cabeça. E o Noé tá vivo ainda. Olha, perguntar pro Noé. Senhor Noé, eu aguardo uma visita do senhor na CMTU. Pelo amor de Deus, olha, a gente lembra, todo mundo lembra do Noé. Ele cuidava dessa equipe de jardineiros. Anotei aqui. E olha, isso era uma coisa. Mas lógico, nós temos um jardinzinho aqui. Se eu não, a cada 40 dias, sei lá, Só um ponto, se me permite, é o que o Lino perguntou. Na questão das florzinhas. Nós estamos numa preocupação paisagística. Então, o secretário de obras, com uma pessoa especialista nessa área, junto com o IPU, né, o secretário, o Bravinho, nós estamos discutindo assim, que tipo de flor? Ela tem resistência? Porque a gente tem que pensar no custo-benefício, a gente tem que pensar no uso inteligente do recurso. Hoje tem já algumas flores com resistência que estão sendo aplicadas. Tem outras que tinham que ser plantadas, retiradas, para ser plantadas novamente. Então não faz sentido. Exato. Então tem que ser um processo. Se tinha antes um setor de parque, jardins, quer dizer, não é algo simples de ser resolvido. Tem que ter profissionalismo. A licitação para isso tem que ser profissional. Seguramos ontem essa licitação. Porque a gente está com um processo mitigatório nesse momento para acudir os jardins que existem. Porque a licitação que vinha, ela iria no mesmo sentido. E frente ao que o prefeito determinou, tem que ser numa linha de paisagismo, com preocupação, que tipo de espécie, como que se dá a manutenção dela, custo-benefício, significa quanto vai pagar por isso. Aqui no Igapó, né, o Lino chamava atenção, fizeram as jardineirinhas aí, em volta toda. Mas, ó, uma das preocupações do Thiago é a zeladoria
da cidade, de deixar tudo impecável e o principal, manter. Quando alguém tirar uma foto daqui de Londrina, e aí com o paisagismo atrás, você falou, opa, aí é Londrina. Eu sei que é Londrina. A pessoa reconhece que é Londrina. Esse é o projeto. Esse é o projeto. E vai vir coisa muito boa que está saindo desse estudo. Porque até, né, recorrendo aqui um pouco à ideia do professor Marcos Rambalducci de fazer do Igapó um parque linear, é um projeto de administração. Isso aí. Eu me reporto, por exemplo, ao Barigui. O que o Barigui tem de especial? Cuidado. É um gramadão, com alguns lagos, as capivaras, que são símbolos icônicos ali. E a manutenção. Eu cito aqui, eu vou muito a Santo André e eu fico sempre no hotel ali no Bristol, que é atrás do Parque Celso Daniel. O que tem lá? Limpeza. É isso. As calçadinhas, não tem nada disso. Mas, rapaz, que coisa. Por que Londrina não pode ser assim? Iniciamos pelo centro. O prefeito frisa isso. Iniciamos pelo centro. E daqui vai para a região A, B, C, D. Para Londrina inteira. É Londrina. E se iniciou pelo centro. Fabrício, perdão, JB. Fabrício, você sabe por que a CMTU não vence o mato na cidade de Londrina? Mas é isso que eu ia perguntar. Esse é o assunto. Nós perguntamos isso. Não é possível. Qual foi a resposta, Lino? O orçamento não é suficiente. Precisa o dobro do orçamento para contratar o dobro de metragem para Londrina não ter mato. Vamos por partes, assim. Primeiro, do que nesses 5 dias foi possível, um pouco antes, estudando a operação toda, e já tenho resposta para alguma das que vocês trouxeram. Primeiro ponto, sim, me trouxeram a situação do que está hoje contratado, licitado, para a necessidade que a cidade tem, é abaixo do previsto. Como é que isso tenta ser equalizado muitas vezes? Com a própria equipe, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, é entender que esses primeiros meses agora do ano, janeiro, fevereiro e março, fizemos a capina roçagem hoje daqui. O que aconteceu hoje já? Choveu. Isso. E aí vem sol. E aí vem chuva. E a terra do norte do Paraná é conhecida como o quê? Terra roxa. Então, assim, é o melhor ingrediente para quem quer criar algo. Que os baianos vai colher, né? Então, assim, você poda hoje para ter que ter o mato alto em alguns dias. Então, assim, em termos de produtividade, falando de capina e roçagem, é péssimo, porque vai ter mato rápido. Nesse período, tem até 2 momentos de contratos, né? Porque ele se oscila muito. Essa época é muito maior. Mas na metragem, Nino, que você falou, de fato, o que existe hoje de contratação feita não atende à necessidade inteira da cidade. Então, a gente está revendo como é que a gente pode, o que pode ser feito para poder avançar com isso e ter condição de manter a cidade com zeladoria impecável. É uma conta fácil de resolver? Não é. Se eu viesse aqui agora e falasse, não, tá tranquilo, eu estaria mentindo. Então, assim, de fato é isso mesmo. Falta um contrato robusto em termos de quantidade para dar conta do tamanho que Londrina... Londrina cresceu. Sim. Tem muitas outras áreas. O que está sendo previsto para o realizado não faz sentido. Agora, só aumentar o orçamento, não acontece isso também. Então a gente vai ter que buscar outros tipos de soluções para poder equalizar isso. E mudar também, talvez, a maneira de tratar os particulares, porque quem é dono de um terreno particular não se mostra, pelo menos uma parte, não se mostra interessado em cuidar. Aí o mato toma conta, é só ver o nosso vizinho aqui, que o mato vive bonito, viçoso. Capina pública, pra você ter uma ideia, em volume que foi capinado em 24, foi de 41.427.780 metros quadrados, metros capinados em Londrina. O valor contrato médio mensal era de 578 mil, oscilando essa questão do início do ano, verão e inverno, que muda. A parte de poda vem aqui, enfim, mas pegando essa parte que você falou dos particulares, né? Deixa eu achar aqui. Peraí, vamos lá, depois eu pego essa parte para ver aqui também. Enquanto você procura aí, só para lembrar, o JB citou a questão do baiano, e com todo respeito ao povo baiano, é que lá nas antigas a CMTU contratou uma empresa da Bahia. A gente foi conversar com o cidadão, falou, poxa vida, né, mas o mato tá tomando conta da cidade. Ele falou, mas o mato cresce muito aqui. Mas ó, só para ter uma ideia, esses 41 milhões de metros quadrados equivalem a 6 mil campos de futebol. Você imagina só? Pouca coisa, né? A parte da parte privada que você comentou, foram 1.871 notificações ano passado.
multa mesmo, porque não se adequaram a isso, é quase um quarto, 570. Então, assim, tem situações que nos preocupam, né? Porque se a pessoa está ali, ela não faz, isso pode gerar dengue, problema de saúde, uma série de outras doenças para quem mora ao lado. E aí a CMTU, ela notifica, ela explica que precisa fazer, foi isso que eu levantei, esse é o procedimento, tem um prazo para poder fazer, não fez, vem ali o valor, que se não me engano acho que é R$3 por metro, para aquela área que não foi devidamente cuidada quando é privada. Isso. Perfeito. Agora, olha, o Renan e Fabrício. Bom, vocês... E aqui ouvinte da mesma forma. O Adalberto Bacari, meu sonho é ver pelo menos 4 parques de Londrina cuidados. Olha, ele diz, Curitiba tem pelo menos meia dúzia. Curitiba, Bacari, tem 43 parques. Imagine! Cuidados, alguns maravilhosos, mas outros, todos eles cuidados. Então, esse é o nosso sonho. E a gente está vendo que esse início de administração está pegando nesses pontos que não são pontos de grandes construções, mas que mudam a fisionomia, mudam a história, muda a imagem de Londrina. Então, olha, a gente está... Claro, atropelando, mas eu tenho dito todos os dias aqui, gente, vamos dar tempo ao tempo. Agora é importante que estão pondo o dedo na ferida, nos problemas mais sérios, nos problemas que são congênitos aí da cidade. Isso é importante. Só queria trazer 2 pontos que às vezes também se fala, mas isso também está na CMTU, tá? Então, por exemplo, poda de árvore, só no passado foram quase 22 mil árvores podadas pela CMTU. É muita coisa. A parte de bem-estar animal, que começou em agosto, agora conversando com a Ana, que lidera ali o CHC, que atende quem não tem condição, que tem o seu animal ali de pequeno ou grande porte, na Faria Lima, o contrato previa ter 350 atendimentos, são quase 700. Então, assim, um monte de atividade que, na verdade, está dentro de uma estrutura que, infelizmente, a forma que isso vem, a comunicação que vinha disso para a população, na nossa percepção, não traduz a importância que empresas como essas, que estão na administração indireta, têm para o município. A conta que a gente faz é o seguinte, se parar o serviço dessas 2 companhias, por exemplo, um dia, Londrina vira um caos. Só para entender. Se chover, então... Londrina Iluminação recebe em torno de 110 chamados por dia. Imagina, desde o começo, o monitoramento foram 380 mil chamados. É muita coisa. É verdade. Olha, o Renan Salvador, muito obrigado pela sua presença aqui. Você sabe, pode contar com a gente. Se tiver problema, nós vamos procurar, vamos levar. Você tem meu WhatsApp pessoal, pode mandar. Tá certo, não. E no caso de iluminação, no Jornal da Manhã vem e olha, aí tem aquilo que você falou. A gente tem que cumprimentar, não é, Lino? Porque atendido, olha, atenderam aqui, já reclamamos, atenderam. Agora a gente tá vendo essa vontade fantástica de melhorar ainda a coisa. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço aos amigos, né, pelo papo. Podia ter mais umas 4 horas de programa aqui, que é fácil, né? Mas a gente vai voltar. E se obrigado também aos que participaram com a gente, ouvindo e assistindo aí. Um abraço. Valeu. Fabrício Bianchi, muito obrigado pela presença. Boa sorte. Mas nós vamos ter muito contato, viu, Fabrício? Graças a Deus. Exatamente. E tomara que bons contatos. Eu não tenho dúvida se a nossa intenção realmente é poder fazer a diferença aí em time. Essa é uma preocupação que o prefeito passa pra gente recorrentemente, é que a administração seja um time. É isso que a gente está observando. Não é o Renan, não é o Fabrício, não é a Maria, o José. Não, é o time e a gente se ajudando em prol da população, do cidadão. É isso que vai fazer sentido a gente existir nessa função. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. É isso aí. É verdade. E vocês sabem, é aquilo, né? A Pai Querer, graças a Deus, é a emissora ligadíssima. Não tem outro órgão que tenha essa ligação. Claro, fantásticos órgãos aí de divulgação, mas ligado a Londrina, como a gente realmente vibramos com isso aqui. O Lima, que é um amigo meu lá da área, ele falou assim, viu?
você vai eu vou te escutar hoje, viu? Eu falei, tá bom, Lino, qualquer coisa você me fala. É verdade. Mas valeu a pena. Muito obrigado a vocês. Valeu, Lino Ramos. Valeu, JB. Um abraço a todos e um bom final de semana. Bom, lembrando, olha, nós apresentamos a reprise desse programa na 91,7 às 18 horas normalmente, mas hoje, 18 horas, está no encerramento do jogo do Tubarão, jogo às 4 da tarde, então vai até ali pelas 6h45, 7 horas mais ou menos. Não é, Matheus Camargo? Hoje tem Tubarão em campo. É isso, bom dia JB, bom dia a todos. Hoje tem Tubarão, né? Tem confronto com o Maringá, para uns clássico, para outros não é clássico, mas tem Tubarão contra o Maringá, Tubarão chega invicto, né, JB? É verdade, o que é importante, né? 4 da tarde, né? Exatamente. Deus quiser, permaneça. Exatamente. É o que a gente vai torcer.